Boa tarde. Vou esperar o pessoal entrar para ver se estão me ouvindo. Nossa live das 17 horas do desafio Advocacia Criminal também é lugar de mulher, mas hoje nós não estaremos recebendo uma convidada mulher, nós estaremos recebendo um convidado homem, uma pessoa muito querida, um ser humano incrível e um profissional super competente, que é o Dr. Gustavo Rocha. O Gustavo, eu vou esperar ele entrar, já entrou ali, pude visualizar. E eu até expliquei para o Gustavo e disse: Gustavo, tu vai ser um dos únicos homens, ou talvez o único a participar do desafio, porque o desafio realmente foi proposto para que nós trouxéssemos grandes mulheres que são grandes profissionais e que estão contribuindo com o seu tempo e com a sua boa energia de compartilhar conhecimento. Então a ideia era que nós todas mulheres, saíssemos desse mês de março, que representa tanto para nós, pela luta dos direitos das mulheres, que nós saímos maiores, né, com mais informações, mais insights, pelo menos, de artigos para escrever, de temas para se aprofundar, e o Gustavo realmente ele é referência na área de gestão, de tecnologia, e agora, mais do que nunca, na área de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sem mais delongas, eu vou chamar ele. Advogado, mas hoje ele é um consultor, então realmente é um investimento a tua hora, né, Gustavo? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o meu convite, que tu participasse, que tu compartilhasse o teu conhecimento com homens e mulheres, mas já que o desafio é proposto para que as mulheres se qualifiquem cada vez mais e se preparem cada vez mais para esse mercado de trabalho que é tão complexo, que é o da advocacia criminal, né? A Cláudia está saindo agora do escritório. Beijo. Então, eu vou te apresentar porque como nós estamos também, o canal ficou aberto, acho que nesse último ano, o meu Instagram, ele é uma conta aberta, então pode ser que tenha alguém que ainda não te conheça. O Gustavo, ele é consultor em gestão e tecnologia, marketing estratégicos e implementação e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, não vou mais utilizar o teu tempo tão precioso, eu quero que tu conte para nós como que foi um pouco da tua história, né? Como nós estávamos falando, eu sempre pedi para as nossas convidadas contar também para o pessoal, porque às vezes a gente acha que a nossa história é, né, só mais uma história, mas às vezes uma palavra, né, ou algum exemplo serve para incentivar muitas pessoas. Então, já te passo a palavra e se apresenta para o pessoal. Obrigado, Renata. Em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês e aceito de bom grado o desafio. Eu acho que é sempre muito bom fazer essa troca e estar presente em momentos como esse, que a gente pode tentar, com a nossa história ou com um pouco da nossa história, inspirar as pessoas. Eu quero contar, para não ficar uma coisa enfadonha, né? Sabe que eu venho fazendo desde o início do ano, 2021, eu acho que depois de tudo que aconteceu com a pandemia, 2021, eu resolvi fazer um projeto que foi todo dia de manhã fazer vídeos pequenos e promulgar pelas redes. E fui muito grato, na verdade estou muito surpreso, inclusive, com o feedback que ando tendo disso, porque são vídeos que, na verdade, eles são essa questão um pouco mais motivacional mesmo. Eles não têm, em um minuto tu não tem o condão de falar. Tu vai dar uma pinceladinha. E é incrível como nas mais diversas redes as pessoas te retornam, às vezes, com esse carinho, justamente pela entrega que tu está fazendo. E por que eu comecei falando sobre isso? Porque a minha história, ela nasceu, na verdade, muito antes da advocacia, né? Eu já trabalhei, eu já sou um pouquinho mais velho que muita gente, então eu já trabalhei um pouquinho mais de tempo antes de ser advogado, trabalhei com outros objetos completamente diferentes, eu fui vendedor, eu fui gestor de caixa, eu fui entregador, eu tive toda uma história antes da advocacia. Quando entrei na faculdade, ali pelo 5º semestre mais ou menos, eu comecei a estudar efetivamente a ideia de
participar de estágios de direito. E tive oportunidades ímpares, com profissionais realmente muito valorosos. Tanto é que quando me formei, logo em sequência, não demorei muito tempo para galgar degraus que muita gente leva bastante tempo. Para vocês terem uma ideia, e não é me gabar, é uma questão histórica, apenas isso, tá? Uma questão histórica mesmo. Com 1 ano e pouco de formado, eu já assumi o controle de todas as filiais a nível Brasil de um escritório de advocacia. Com 1 mês de OAB, 1 mês que eu tirei a minha OAB, eu já estava num escritório contratando e demitindo pessoas. Com 2 anos de OAB, eu era gerente de um escritório de advocacia. Então, eu tive uma ascensão na advocacia rápida, vamos dizer, mas, lógico, nada disso aconteceu ao acaso. Eu já trabalhava desde o 5º semestre, eu já tive oportunidades realmente de desenvolver esse lado de gestão e tecnologia muitos anos antes, né? Para quem quer conhecer um pouquinho da história, às vezes fala, tu gosta de tecnologia agora, do direito? Eu lá nos anos 80 para os anos 90, depois nos anos 90 principalmente, eu dei aula particular de tecnologia, eu ensinava MS-DOS para as pessoas. Então, nada é por acaso, né? Tu não vai trabalhar e poder falar hoje com mais propriedade sobre robôs, inteligência artificial e outros termos se tu não tem bagagem, se tu não tem história. E eu acredito que a mulher, principalmente, eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? Eu sou casado, tenho 2 filhas mulheres, eu vivo num ambiente predominantemente feminino, até o cachorro é fêmea, quer dizer, é um ambiente realmente muito forte e que muito me orgulha, porque eu sei das dificuldades que elas terão. Eu também sei disso. Eu sei das dificuldades que elas vão enfrentar e não são poucas. E não tem nada a ver com questão de inteligência, não tem nada a ver com... São questões de oportunidade, são questões de igualdade que não tem e diversos outros fatores. Mas é importante que quem está nos escutando e também está sentindo isso na pele, entenda. Vocês vão ter que provar talvez 2 vezes mais, ou 3 ou 4, se tiver questões de cor de pele e outras, vezes ou mais, do que um homem e que provavelmente às vezes outras mulheres. E isso não é menos. Isso vai forjar vocês mais fortes. Geralmente as pessoas que eu conheci ao longo da vida que passaram por questões assim, elas passaram e elas são pessoas com muita inteligência emocional. Algumas aprenderam, outras não. Isso é uma escolha, né? Sempre é uma escolha o desenvolvimento pessoal. Mas é importante que vocês guardem isso. Se vocês querem realmente, não entrem no coitadismo. Não se menosprezem pelas dificuldades, façam delas os trampolins. E eu sei que o que eu estou dizendo não é fácil. Eu, durante muitos anos, fui entregador, eu tive dificuldades, eu já tive que pedir dinheiro para comer, e não me orgulho disso para dizer o seguinte, foi isso que me tornou vitorioso? Não. Isso foram agruras, isso foram problemas, que naquele momento foram muito difíceis. Foi muito difícil ter que chorar de noite por causa disso, foi muito difícil achar... Eu brincava, inclusive com a minha esposa, uma brincadeira, lógico, brincadeira, né? Não é uma questão que eu levasse a sério, mas era uma brincadeira, que eu dizia para ela, Polly, eu tô valendo mais morto do que vivo. Eu tinha um seguro de vida. Então, aquela coisa assim, isso não é orgulho. Isso, na verdade, é o que naquele momento tu tinha que encarar, sofrer, entender e compreender que, na verdade, para a tua evolução, isso pode, se tu souber tirar ensinamento, isso pode ser importante. E aí... Com certeza. E tudo é uma questão de decisão, né, Gustavo? Porque tem pessoas que passam por problemas semelhantes e têm caminhos de vida totalmente diferentes, né? E é como a gente sempre ouve e fala muito também para algumas mulheres mais jovens, até que estão ingressando no mercado de trabalho, que essa decisão de ter um sucesso, de galgar sucesso numa profissão, é exatamente como tu vai lidar com esses problemas que tu tens, né? Porque se a pessoa começa a criar na cabeça dela crenças limitantes, que acha que nunca vai atingir o sucesso, ou que nunca vai ter uma vida estável, né, para quem procura estabilidade, ou sucesso para quem procura sucesso e liberdade. Então, isso realmente, nós temos que encarar essas dificuldades como uma preparação, porque muitas vezes a gente fica questionando, né? Questiona muitas vezes até Deus. Mas por que
comigo tem que ser assim? Por que que naquela oportunidade não deu certo para que eu fizesse isso ou aquilo que eu sonhava? Mas daqui a pouco a pessoa não tinha maturidade suficiente para entender o que que ela precisava entender da vida até chegar nesse momento, né? Isso é bem importante. Tu sabe que tem uma questão que eu já passei por, inclusive na advocacia criminal, eu já passei com situações de galgar degraus para advogadas se tornarem sócias de escritórios criminais. Eu já tive a oportunidade também de ajudar mulheres nesse aspecto em outras áreas de atuação, em outros setores da advocacia como consultor. E o que a gente percebe? A gente não adianta aqui ficar com meias palavras. A gente percebe um machismo muito forte em diversos aspectos, onde a tomada de decisão numa mesa, ela muitas vezes é levada, e às vezes, inclusive, tu tem que levar um homem junto para a reunião para que tu seja ouvido, né, e ouvida, no caso. Muitas vezes tem situações em que o lugar dela, onde ela vai se posicionar, parece que tudo que ela falou não serviu para nada, e aí vem uma pessoa, pelo sexo ou por outras situações, e fala, o que ele disse era uma maravilha, e foi a mesma coisa. Então, nesses aspectos, quando eu ouvi isso de certas advogadas, quando elas me procuraram, tu não tem o que dizer a não ser a verdade. A verdade é uma só. Nós não vamos mudar a sociedade se nós não fizermos a nossa parte. Se nós não fizermos um papel, na verdade, de pensar sobre isso, refletir sobre isso, conversar sobre isso. Porque alguns fazem isso de propósito, outros fazem porque é uma questão social. E, infelizmente, é uma questão natural. Eu não posso nem dizer que não faço, porque às vezes me pego em situações em que eu penso, puxa, isso aqui não foi legal. Às vezes depois do que aconteceu. E não é por maldade, não é porque eu queira. É porque aquilo é tão enraizado na tua cultura, no teu treinamento, naquilo que tu foi, no teu mindset, como a gente costuma dizer, que é difícil, às vezes, tu sair disso. E isso não vai longe. É um exercício regular, né? É um exercício regular. Constante. E tu sabe que isso que tu tá falando é muito verdade, porque o machismo e o patriarcado tá na nossa base estrutural da sociedade. E as mulheres também têm muito isso, né? Eu acho que esse grande movimento, assim, demonstrar esse apoio para as mulheres, né? Demonstrar. Eu sempre questiono algumas pessoas que conversam comigo e eu sempre pergunto, tu acha que tu é a mulher que tu gostaria de ter do teu lado quando tu era uma garota e precisava de alguém para estender a mão? E tem uma expressão que eu amo, que é de um livro de uma autora que a Condoleezza Rice falou, que é uma mulher negra, uma das mulheres mais empoderadas, né, que foi lá a secretária de Estado dos Estados Unidos, que ela diz que a mulher que chega a um sucesso e não alcança a mão para as outras tem um lugar reservado no inferno. Porque além de todo esse machismo, né, além de toda a crença baseada no patriarcado que a gente vive, nós ainda temos exatamente isso que acontece. Tem algumas mulheres que despontam, que conseguem ascender profissionalmente falando, mas elas também, quando elas vão olhar para o lado que elas precisam de algum parceiro ou de alguém para levar para esse sucesso, dificilmente elas olham, ou antigamente dificilmente se olhava para uma outra mulher. Da mesma forma como os homens. Dificilmente um homem olha para o lado para dar uma oportunidade para uma mulher. Normalmente, ele procura outra pessoa que ele sinta uma segurança, enfim. E daí tem uma série de questões que a mulher historicamente é ligada, a questão da própria impulsão sexual, do lugar de fala, né, que os homens sempre tolheram. Isso realmente é algo... E sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que quando a gente começa a estudar sobre a teoria feminista, nós entendemos e a gente joga luz numa escuridão. Porque quando tu não estuda sobre isso, tu não entende o porquê que acontece. Tu só entende que uma pessoa exatamente com a mesma qualificação que tu, com a mesma idade, com os mesmos estudos ou parecido, tem um resultado financeiro e tu, que é mulher, não tem. E daí a gente não entende muito, e daí parece que é por incompetência, porque não estuda, é porque não trabalha o suficiente, mas não é, né? E esse exercício de não julgar e de tentar ter um pensamento não machista serve para vocês, mas serve muito mais para nós, porque, né, afinal de contas, a mulher também perpetua isso muitas vezes, né? Sim. Eu tive um exemplo, até para nós não alongarmos nesse tema somente, né? Mas eu tive um exemplo dentro daquilo que eu fui gestor de escritório e tudo mais,
que era um escritório onde as sócias do escritório, 2 mulheres, e eu sentei com uma delas e disse, olha, eu estou com uma situação com uma gestora assim, assim, assado, comentando sobre um fato, não tinha nenhuma questão. E eu ouvi isso de 2 mulheres, que na época, jovens, não eram nem de mais idade, onde elas me disseram com todas as letras. E o escritório continua ativo até hoje, por isso que eu não posso referenciá-lo. Elas me disseram com todas as letras. É por isso que eu não gosto de contratar mulher. Elas só choram e têm filhos. Foi isso que eu ouvi. Meu Deus. Realmente. Faz anos, E às vezes, quando mas mesmo assim. Mesmo assim, é para ver como quando a gente fala, e tem algumas pessoas que dizem, essas teorias de vocês é coisa de mulher mimizenta, né? Que não tem o que fazer. Muito antes, pelo contrário, né? Só o que a gente busca é o reconhecimento pelo talento, pela meritocracia, nada que não seja. E também, já para finalizar esse tema do feminismo, né? Eu falo sempre que a gente tem que cuidar muito da saúde mental de vocês, né? Não é à toa que o feminicídio cresce. E essa questão do feminismo protege, inclusive, os homens, de poder chorar sem ser maltratado pelo pai, sem ser censurado. Então, para que a gente viva realmente, olhe para uma pessoa e sinta a humanidade, não fique classificando por gênero, sabe? Eu acho que, ao fim e ao cabo, esse é o maior objetivo. Claro, mas encerrado esse outro dia, a gente pode voltar a conversar sobre isso, porque é muito bom conversar com os homens sobre isso, porque nós temos um ponto de vista, mas vocês têm outros, né? E tem outras experiências também, o que vocês conversam, né? A gente, na roda de conversa que só tem homens, a gente não participa, enfim, é muito rico e eu acho super importante. Mas aí, deixa eu passar a palavra para tu continuar contando do teu percurso profissional. Então, nessa estrutura, primeiro fui gestor de carteira de todas as filiais de um escritório a nível Brasil, atuava principalmente em São Paulo e Paraná. Depois, viagem o tempo todo. Aí eu cheguei para o meu chefe e disse, não aguento mais. Eu quero uma base, porque eu estou toda semana num estado diferente, eu quero parar com isso. E aí ele me deu a filial. Eu fui gestor de um escritório de advocacia durante 3 anos em Florianópolis, onde morei, tudo mais. Lá em Florianópolis, eles decidiram acabar com as filiais e não tinha mais lugar em Porto Alegre. Eu saí do escritório, montei um pequeno escritório lá com alguns amigos e, casualmente, aí a vida que me trouxe de volta para o Rio Grande do Sul. Né? Eu conheci a minha esposa lá e acabamos que ela veio por uma questão de trabalho para cá e eu disse, não, eu largo tudo aí e venho para cá também. Voltei para o Rio Grande do Sul. Aqui atuei muito pouco, na verdade, dentro de escritório, onde me empreguei aqui, até porque a experiência e tudo mais foi até fácil na época, mas acabei percebendo que o que eu queria era trabalhar com um elo onde eu pudesse fazer entregas. Sempre gostei disso. Então, gestão, tecnologia e o marketing, eles vieram meio que ao natural. Foi um tiro no escuro na época, tá? Foi um susto realmente muito grande, porque eu, na cara e na coragem, eu decidi pedir demissão e abrir a consultoria. Lógico que eu não aconselho ninguém a fazer tiros no escuro, né? Não é a melhor decisão. Naquele momento, naquela época, deu muito certo. Eu não passei 30 dias sem fechar o primeiro cliente e estou aí há 15 anos trabalhando com isso. Então, realmente não foi um problema naquele momento, mas é uma história que deu certo, não quer dizer que todas deram certo. É importante que as pessoas tenham em conta que quando elas querem montar um negócio, elas têm que ter planejamento. Tanto é que eu tenho uma cliente em São Paulo. A pessoa me procurou, Gustavo, eu quero muito fazer um trabalho contigo. Eu fiz para ela um preço diferenciado, fechamos pequenas horas de consultoria para ser pagável, inclusive. Para quê? Porque eu ajudei ela a sair do escritório e montar o dela. Sim, então, é importante tu dizer isso, porque eu acho que eu assustei o pessoal, né? Eu disse, gente, a hora do Gustavo é uma fortuna, mas a verdade é que, claro, a gente sabe que, de fato, tem todo um trabalho diferenciado, porque consultoria é muito isso, né? Tu vai estudar cada caso, mas é importante dizer que não é nada impagável, né, Gustavo? Que se esforçando dá para fazer. Eu tenho clientes que são clientes solo, né? Clientes de Brasília, de outros lugares, são clientes advogados individuais, inclusive, porque eu procuro montar um projeto que seja sempre os dois lados, né? Um lado que eu possa me sentir remunerado, obviamente, e de outro lado também que a pessoa tenha um valor para aquilo que ela está pagando. Então eu prezo muito que ela tenha um resultado em cima disso. Acho que é importante também colocar isso. E de um tempo para cá, na verdade praticamente uns 2 anos, um pouco mais, eu venho me dedicando a estudar
primeiro a lei europeia, depois a brasileira, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse sentido, eu venho estudando, aí depois nós fundamos, né, um comitê, chamado Comitê LGPD, onde nós somos 6 sócios hoje, e atuamos, aí sim, de forma plena, dentro de empresas, escritórios de advocacia e tudo mais, fazendo a implementação de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu venho trazendo a bagagem. Sim, e essas 6 pessoas são da área jurídica ou são Sim. são da área jurídica? Na verdade, por conhecimento, né? Nós somos os 6 sócios, provavelmente muitos de vocês conhecem, né? Sou eu, o Felipe Malman, que é o presidente da Comissão de Tecnologia, o Christian do Carmo Rios, que é conselheiro da OAB, o Paulo, que está incomodando aí, que eu não cumprimentei ele ainda, o Paulo Cordeiro, o Anderson Baldasso. Ai, beijo, Paulinho. O Paulo está incomodando, mas o Baldasso lá de Bento? Isso, ele é de Carlos Barbosa. Isso, de Carlos Barbosa. Isso. E o Dante Dalcastelli, que é o presidente da subseção de Lagoa Vermelha. Sim. O que nos uniu, o Dante era na época da Seja, gente. Sim. Gente finíssima. O que nos uniu foram outros projetos, na verdade, entre nós. Nós tínhamos projetos separados, eu com eles, em outros projetos. E a gente acabou, poxa, gente, eu estou estudando isso aqui com afinco, outros, eu também já ouvi falar, não sei o quê. Cara, vamos fundar um negócio para fazer um trabalho direcionado nesta área. E aí fundamos o comitê, é uma empresa regular, né, CNPJ, aquela função toda, que faz esse trabalho de forma dedicada. E por que a gente fundou o comitê? Porque, na verdade, sozinho, o escritório que vende, eu faço tudo de LGPD, tu não faz. Porque a LGPD, na verdade, ela precisa tecnologia, ela precisa gestão, muita gestão, levantamento de fluxos, ela precisa de mapeamento de processo, ela precisa de identificação de negócio, ela precisa do jurídico também, mas um sozinho do outro não faz. Então, o que nós resolvemos fazer foi unir forças de conhecimento em áreas completamente distintas, para unir isso tudo num único lugar e oferecer para o mercado uma solução mais completa. Foi por isso que a gente se uniu e fundou isso. Baseado nisso... Isso na gestão é o que... Desculpa só fazer um recorte. Isso é o que vocês na gestão chamam de hiperespecialização, de nichar, realmente olhar para o mercado e ver qual é a necessidade do mercado e quais soluções tu pode levar para o teu cliente e, a partir disso, montar um plano estratégico para oferecer isso, né? Seria, muitas vezes as pessoas confundem o nichar, por exemplo, assim, eu dizer que eu trabalho na área criminal. Não, é uma especialidade. Mas eu dizer que eu trabalho no direito penal econômico, vou em paralelo com o criminal compliance, em razão de gerenciar risco, enfim. Essa é uma diferença entre ter uma especialidade e ter uma posição nichada, né? Isso. É que daí nós entramos no assunto marketing, né? Porque dentro da ideia de marketing, que é o que tu está colocando, é a ideia da área e produto. Essa é a questão de trabalhar os dois. Então, quando tu fala, eu trabalho na área penal, beleza, tu pode estar falando de tudo. Crime de sangue, penal econômico e por aí afora. Agora, quando tu especializa ele e começa a identificar quais são os produtos que tu quer trabalhar, tu vai trabalhar, por exemplo, com compliance, tu vai trabalhar com a questão do penal econômico. É um nicho que vai atingir empresas, vai atingir outras questões. Já tem outros que preferem júri. Não, eu quero saber júri, né? Quero trabalhar com crime de sangue, como se chama. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira como consultor, de trabalhar para escritórios exclusivos da área penal. E nessas oportunidades, eu também tive mais contato e mais conhecimento com essas duas questões, tanto o marketing deles, que é algo bem interessante, quanto a questão, muitas vezes específica, de trabalhar quanto ao desenvolvimento dos produtos, né? Eu acredito que dentro da área entrando agora no nosso assunto mais assim, provavelmente dito, da Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente trabalha com a questão dos dados e a área penal, o pessoal muitas vezes confunde, e aí vem confusões dos mais diversos tipos. As confusões vão da onde? Gustavo, a empresa tal não pode falar do meu nome porque tem LGPD. Vamos lembrar uma premissa básica que a maioria esquece. E eu até ando me pegando pegando no bom sentido, né? Conversando com pessoas nos últimos dias, várias delas, me questionando, Gustavo, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Aí eu digo assim, gente, vocês estão esquecendo a premissa número 1 da lei. Aonde ela se aplica?
ela somente se aplica a dados pessoais, pessoa física, dados pessoais, que tenham algum proveito econômico. Ponto. Então, na verdade, dados educacionais, dados que se envolvam, na verdade, em relação ao processo, tudo isso pode. Não existe limite dentro disso. É a mesma coisa que eu vejo muita gente falando, eu gostaria de desmistificar isso, que é aquela questão assim, para tudo agora nós vamos ter que botar cookies no site e dar consentimento. Isso é bobagem. Por que é bobagem? Porque, na verdade, consentimento é uma das 10 formas que existem para tratar dados perante a lei. Existem mais 9 formas. 2 delas a gente chama de coringa, tá? Que é o legítimo interesse e o consentimento. Que é os coringas. Tu não encaixou nas outras, tu consegue com essas 2. Mas muitas vezes tu não precisa de consentimento. Vamos a um exemplo prático. O juiz determina, vamos pegar só um exemplo. O juiz determina que eu encaminhe para o perito toda a cópia de um determinado processo para que ele faça uma perícia. Se o juiz encaminhou um perito do juízo, não tem que ter consentimento de ninguém. Porque o processo judicial é uma das formas de tratamento de dados. Porque agora, uma determinação judicial. Exatamente. Se eu encaminhar para um perito particular, já muda de figura. Já. Mas tu teria o legítimo interesse? Teria, mas é questionável. Nós podemos ter decisões lá na frente contrárias a isso. Eu pegaria consentimento. Então, há situações... E é bem interessante tu falar isso e essa expressão tratamento e fazer esse link do envio, porque o tratamento de dados, na verdade, o que as pessoas... Na verdade, o grande público, que era o que nós estávamos falando, talvez nem tenha essa compreensão, mas tratar dados não é só no sentido de filtrar e ver aquilo que é interessante para as empresas e oferirem um fim econômico, né? Mas tem muitos outros verbos que também descrevem essa conduta, né? Com certeza. Inclusive essa transmissão. Claro. E uma das coisas importantes, Renata, que tu vai identificar bem no direito penal, que isso é uma coisa que o penalista está acostumado e as outras áreas nem tanto, que é o seguinte, o penalista está acostumado com o quê? Que é aquela premissa, né, do direito privado e do direito público. O público só pode fazer o que a lei diz e o privado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, neste caso, o penalista estuda o quê? Ele estuda os verbos da lei. Ele entende a tipificação, que é o que tu está falando, dentro da lei. E o pessoal na LGPD tem que entender a mesma coisa. A LGPD veio para tipificar condutas. Entretanto, se elas não estiverem lá dentro, elas não têm oposição. Elas não têm o que tu vai fazer. Ou tu te enquadra, ou não. Né? Tu vai estar fora da situação. E aí começa o princípio da legalidade, né? Nesses pontos que faz uma correlação muito forte com alguns princípios dos fundamentos do processo penal, né? Para nós, a área criminal, claro, tem a própria lei que está em vigor desde agosto, né? Agosto de 2020. A LGPD brasileira, 18 de setembro de 2020. Isso. Ela tem aspectos cíveis, né? E agora está sendo discutido, é importante que o pessoal que esteja nos assistindo entenda que o que o Gustavo fala da lei que está em vigor é na esfera civil, né? E vai se dar em relação a questões empresariais quando se relacionar com as empresas. E nós estaremos refletindo sobre como que, a partir desse projeto de lei, para que haja uma tipificação penal, mas a tipificação penal ainda não está em vigor. É isso que está se debatendo muito forte, né, Gustavo? Tá. Só para deixar um pouquinho mais... Claro. Não, é importante. E até nesse aspecto que tu está colocando, Renata, até para o pessoal entender, assim, ó. Eu concordo com tudo que tu disseste, mas eu colocaria uma vírgula. Qual é a vírgula? Eu concordo. A lei fala em civil, não fala em penal. Inclusive, o artigo 4º traz que ela não se aplica, né? Até trouxe aqui, estou com uma cola aqui. A segurança pública, a defesa nacional, segurança de Estado. Quer dizer, não se aplica. Ela disse claramente isso. É uma das exceções da Lei Geral de Proteção de Dados. Entretanto, que é a minha vírgula, e aí eu acho que o pessoal tem que pensar, quando nós começamos a discutir a Lei Geral de Proteção de Dados, nós começamos a discutir um assunto que é muito mais importante que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a privacidade. E quando nós discutimos a privacidade, nós começamos a compreender que os dados nos levam a inúmeras outras decisões que impactam no penal, inclusive. Já entro nesse assunto. Só para esclarecer a questão da legislação,
existe um anteprojeto de lei no Congresso tramitando para tipificação, eles estão chamando de LGPD penal. Tá? Eles querem criar elementos para o direito penal em relação aos dados. E eu não vejo isso com olhos ruins, como alguns dizem, tudo isso é problema, eles querem criar lei, eles querem criar lei. Na verdade, como o nosso direito penal é estritamente positivista, e temos que seguir o que está na Constituição, é isso, é positivista, nós temos que entender que ao tipificar elementos penais dentro da LGPD, eles vão estar tratando os exemplos que eu vou dar agora, que é um dos mais críticos que está acontecendo já na atualidade, que se chama algoritmo. O algoritmo nada mais é do que a construção de dados, a construção de vários dados encadeados para uma decisão lógica. Então, em bom português, para não ficar aqui em tecnologia, vamos falar em bom português. Um caso que aconteceu em janeiro de 2020 nos Estados Unidos. Robert Williams foi preso em Detroit e passou 30 horas dentro da cadeia. Por quê? Porque um programa de computador, que é um algoritmo, decidiu que concluiu que ele era a pessoa que uma imagem da câmera de segurança pegou, que estava roubando. Este caso demonstra claro, neste erro, né, do filme aquele do Minority Report, etc., este erro nos demonstra claramente que nós estamos cada vez mais usando a tecnologia para tudo. Os algoritmos hoje, e eu conheço vários trabalhos, até tenho feito, minha esposa está desenvolvendo um trabalho no MBA que ela está concluindo sobre teses bancárias, coisa e tal, e algoritmos, eu tenho ajudado ela nessa pesquisa. É uma das coisas interessantes da gente começar a pensar. Os algoritmos, eles vieram para ficar e eles já estão na nossa vida. A gente que às vezes não sabe. Mas no teu celular, quando tu conversa com a Siri, quando tu conversa com o teu Android, ele já tem os algoritmos lá dentro para entender a inteligência artificial. Essa inteligência artificial que já hoje é amplamente, mas assim, amplamente utilizada para consumo, que é uma das questões que nós temos debatido também em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, quer dizer, os nossos dados estão aí. Eles podem me oferecer coisas do meu computador melhores e mais lógicas para que eu compre. Isso é bom ou isso é ruim? Aí nós vamos Exatamente, até que ponto a pessoa tem uma liberdade, né? Sabe que a gente, como nós atendemos empresas e as empresas têm toda essa questão de gerenciamento de risco e que abarcam essas questões criminais, né? A gente tem olhado assim, essa discussão a respeito da LGPD penal, porque o que acontece? Nós também vivemos um país em que as nossas polícias, e não criticando as polícias aqui, porque a gente sabe que tem profissionais excelentes, a gente sabe também que desde que começou esse problema de vazamento de dados, né, as polícias tiveram um treinamento com a FBI, empresas gigantes foram construídas para que prestasse serviço para a segurança pública também, né, e que daí tinha todo esse relacionamento com a FBI, enfim. Mas o nosso receio, isso a gente fala de um ponto de vista da elite do direito penal, é quando tu está falando de empresários, quando tu está falando de uma situação que tem todo um corpo jurídico para dar respaldo para essas pessoas. Então, mesmo que haja riscos, mesmo que haja questões que podem prejudicar, tem um corpo preparado, né, um corpo de profissionais ali preparado para socorrer. O que nos preocupa é com as pessoas pobres, né, que muitas vezes estão sendo identificadas na rua, que amanhã mesmo eu vou conversar com uma acadêmica de direito que está escrevendo TCC dela sobre isso, que tem o seu próprio telefone celular apreendido e é obrigado a desbloquear o telefone para dar acesso às informações que estão ali. Então, até o próprio princípio que tem muito forte, que cada vez mais a gente tem se apropriado nas defesas, o princípio princípio da não autoincriminação. Então, tem toda essa questão da cadeia de custódia das provas, que ponto, como que vai ser essa paridade de armas entre a defesa e a acusação, se a acusação, o Ministério Público, enfim, as procuradorias tiverem todo o acesso de forma não regulamentada, todo acesso àquela cadeia de provas que está lá nos sistemas, ou a identificação das pessoas, que é um meio de fazer uma acusação que talvez a defesa, por melhor que o escritório seja, a banca seja, não vai ter as mesmas condições. Então, nós que
que nós refletimos sobre essas questões e a gente fica com muito receio dessa construção legislativa na seara penal, porque tu pode ver, a própria lei Carolina Dickmann nasceu em razão de um clamor social, né? Enfim, várias outras legislações, então a gente fica com receio desse recrudescimento penal. Mas, de fato, tem algumas coisas que precisam, e era o que tu estava falando a respeito da segurança pública. A gente precisa, de certa forma, regulamentar, porque as polícias são milhões de profissionais que trabalham todos os dias, e até que ponto aquele profissional ali está sendo fiscalizado para que ele não utilize isso de forma indevida, né? Isso é uma grande preocupação. Bem casando com a nossa conversa, escrevi um artigo hoje, vai publicar semana que vem, tratando justamente sobre a ideia da inteligência artificial nos tribunais e a advocacia. Que é justamente isso que nós estamos combinando aqui. Quer dizer, independente da esfera, claro, estamos direcionando para o penal, mas independente da esfera, tu acaba tendo que trabalhar com a ideia do algoritmo, dos dados, provavelmente dito, e com toda a informação. Aí eu trago para vocês, recente inclusive, faz poucos dias, houve uma decisão na Câmara, agora não sei se foi na Câmara ou no Senado, mas acho que foi na Câmara, se me falha a memória, em que passou um projeto de lei, foi aprovado, para cobrança dos dados públicos. O governo quer simplesmente dizer o seguinte, o que antes estava liberado para as empresas pegarem de forma massiva, eles querem que as empresas paguem por isso, a partir de agora. E isso está gerando um debate nas startups gigante, porque, na verdade, boa parte das startups trabalha com crawling, trabalha com mapeamento de dados, trabalha com cruzamento de dados, né, com BI e outras ferramentas. Então é importante a gente começar a entender que os dados hoje fazem parte da nossa vida, fazem parte do processo decisório e que na esfera penal, mais ainda, nós temos que voltar para aquele princípio que ainda nos rege, que está na Constituição, da individualidade e da comprovação de tudo o que acontece. Por quê? Porque a comprovação tecnológica, ela pode ser considerada como prova, mas ela não pode ser considerada como razão final. Ainda é um dos princípios, na verdade, em cima disso. Aliás, quando alguém fala... E a origem dessa prova e a origem, a demonstração da licitude da origem dessa prova tem que ser demonstrada também, né? E é bem importante o pessoal entender. Até essa última semana a gente pôde compreender, claro que não foi a resposta que a gente, no processo penal, buscava, mas com todo esse escândalo que deu com o vazamento dessas mensagens aí do Telegram e que deu toda essa confusão lá com os procuradores, o que a gente realmente queria é que se analisasse quais são os efeitos e qual é a possibilidade, qual é o poder de anulação quando a origem daquela prova que resultou todo um processo ou uma condenação, ela é viciada lá na origem, né? O que deveria ter sido feito é ter reconhecido essa ilegalidade em razão de uma série de circunstâncias que não cabe agora nós conversar sobre isso, mas que deveria ter sido reconhecido, se de fato a gente fosse um país sério, para que fosse anulado todo um processo, porque independente de qualquer discussão, se roubaram, se não roubaram, se foi desviado dinheiro, se não foi, as regras do jogo têm que ser claras, né? E há uma clareza quando se fala, olha, se, mesmo que uma prova seja de origem ilícita, se ela beneficiar de certa forma o réu, ele pode ser utilizado, e isso vai ser averiguado no caso concreto, mas se ele for totalmente em desfavor dessa pessoa, ele não cabe e contamina as demais provas. Isso é bem importante ficar, porque eu sei que tem acadêmicos de direito aqui escutando a nossa conversa, e é importante que eles entendam, né, o porquê disso que tu está falando, né, que acaba, com essa proteção, a gente acaba conhecendo a origem de como que é feito esses vazamentos, enfim, todas as outras tipificações que a LGPD traz, né. Aí temos um aspecto que eu acho que é importante ressaltar, que as pessoas confundem também bastante, que é o seguinte, isso muito me perguntam, mas volta e meia essa pergunta cai, que é assim, mas eu coletei esse dado num lugar público, então eu posso usar. Não pode. E isso é uma coisa importante que tu te dê conta. Quer dizer, quem está nos ouvindo entenda. Tu pode ter coletado, inclusive, de um lugar público e de uma origem ilícita. Entretanto, ao tratar o dado, ao usar o dado, ao ter a inteligência em cima deste dado e vender ele ou utilizar ele para algum fim, há um tratamento. E esse tratamento, dependendo da forma, se não estiver dentro daqueles incisos lá da lei, tu vai ter que pedir consentimento, vai ter que ter legítimo interesse e assim por diante.
Sim. Então, isso é um elemento importante. Neste quesito do penal, como tu estava falando, Renata, eu acho que um outro ponto que eu gosto de citar, e até pelo tempo também eu vou citar para não ficar vazio, é o seguinte: nós estamos passando por um momento, eu diria crítico, se não, pelo menos de muita reflexão sobre como a tecnologia está nas nossas vidas. E está falando uma pessoa aqui que trabalhou com TK-82 nos anos 80. Alguém que conhece tecnologia há muitos anos. Eu não tenho medo da tecnologia. Eu adoro tecnologia. Eu amo tecnologia, mas tem um detalhe. Nós temos que entender até onde ela vai e até onde nós queremos que ela vá. E eu vou citar um exemplo que envolve um pouquinho do penal, mas envolve também uma outra palavrinha que é constitucional, que é a liberdade de expressão. Nós tivemos uma situação recente em relação ao Twitter, vocês devem ter acompanhado, e o Twitter disse claramente: se tu publicar 5 notícias falsas sobre Covid, eu vou excluir a tua conta de forma permanente. A maioria das pessoas, quando lê uma notícia como essa, compartilha e diz palmas. A pergunta que eu faço, como anteriormente advogado, hoje como consultor, mas alguém que gosta de pensar principalmente, quem é que vai dizer se o que eu publiquei é falso ou não? Pois é. Essa é a pergunta. Eu não estou achando ruim ele excluir pessoas que estão disseminando falsas notícias. Eu acho isso excelente. Mas eu quero saber quem é que tem o poder de julgar. Porque esta decisão é que é muito importante. Eu posso ter viés, então, político. Eu posso ter um viés, daqui a pouco, de excluir uma conta que está incomodando outras pessoas. Eu posso ter inúmeras situações que vão determinar aquele resultado. E é para isso que existe o judiciário. É para isso que existe o devido processo legal. É para isso que existe a prova. Então, se nós acharmos a tecnologia e aplaudirmos a tecnologia em tudo que ela faz, nós podemos ter problemas sim. E podemos ser censurados através disso. E é por isso que quando abriu-se um precedente nos Estados Unidos, onde o Trump teve a sua conta excluída, e ele está se comunicando agora por SMS, não sei se vocês sabem disso, mas ele está se comunicando com seus eleitores por SMS, porque o SMS não foi banido, tá? Quando ele fez isso, eu, num país como o deles, que é diferente da legislação, inclusive nossa, fiquei pensando, tá, mas de onde é que está a emenda deles lá, americana, que diz que a liberdade de expressão pode? Eu não sou a favor do que ele disse, tudo. Eu não tenho nenhum posicionamento aqui para fazer em relação a ele ou à atitude dele. Eu estou pensando a situação que se colocou. Foi cortada a voz de alguém público, com expressividade inegável, porque ele disse alguma coisa que a maioria achou que era ruim. Nelson Rodrigues tem uma frase muito boa para isso. A unanimidade é burra. E digo mais, também de Nelson Rodrigues. Se toda a coletividade está indo para um lado, eu quero ir para o outro. Nem sempre o que a coletividade faz é o melhor. E eu não estou aqui fazendo apologia política. Eu estou querendo aqui respeitar o devido processo legal. E quando nós falamos de dados, falamos de algoritmo, falamos de máquina tendo poder decisório, porque não se iludam, tá? Quem vai determinar se a tua notícia é falsa ou não é uma máquina. Ou tu acha que vai ter 10 pessoas lá analisando, realmente, a cloroquina... Não interessa. Não interessa, é uma máquina. Da mesma forma como a gente sabe que os nossos recursos dos tribunais superiores hoje é admitido ou não também por algoritmos, por robôs, né? É inteligência artificial. Então, e tu sabe que essa questão que tu levantou a respeito da liberdade de expressão e qual é a nossa relação com a tecnologia é tão pertinente, e eu comentei há um tempo atrás, conversando com a doutora Ingrid, porque nós estamos vivendo uma nova cultura. Na verdade, há 8, 10 anos atrás, ninguém dizia que se transportava por Uber ou que chamava comida pelo iFood, enfim, tantas ou assistia televisão pelo Netflix. Então, a gente, de certa forma, e quem advoga na área criminal sabe que muitas vezes também essas empresas parece que elas estão à parte, sabe? Porque muitas vezes a gente vê o judiciário notificando as empresas para que libere as mensagens, eles preferem pagar multas altíssimas, eles não liberam. Enfim, tem toda uma situação que a gente vai precisar refletir para ver, né, quais são os contornos que isso vai trazer. E daqui a pouco
também perceber que o judiciário ele é um poder tão que está tão retrógrado, tão atrasado, que está difícil acompanhar o mundo dos negócios, até das startups, a forma como as pessoas pensam, sabe? Por isso que eu sempre digo para os nossos clientes que é muito importante a gente buscar fugir desse poder judiciário tradicional. Sim, né? Que não tem nenhuma segurança jurídica e agora menos ainda com relação... claro que tem algumas questões, até o doutor Alexandre Moraes da Rosa, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala sobre a implementação de robôs para fazer algumas atividades que são massivas no Poder Judiciário. E para quem não está lá dentro é muito difícil opinar sobre isso, né? Mas a gente tem um receio, porque nós sabemos a dificuldade que nós encontramos no dia a dia. Aqui em Porto Alegre mesmo, a gente não consegue conversar com magistrado nenhum, né? Sim. A gente não consegue, é muito difícil, assim, tu ficar inerte e pelo menos não refletindo como que isso vai ser no futuro, sabe? Qual vai ser realmente a posição, né, do magistrado e quando tudo isso estiver consolidado e como que vai ser a atuação desse advogado do futuro também, né? Mas Nos acho que isso daria o tema para outra live, né? Sim. Até para comentar, nos últimos meses eu participei de pelo menos uns 2 ou 3 eventos que envolviam o chamado Judiciário Exponencial, que é de um amigo do Ademir Piccoli, e que ele reúne geralmente o pessoal do judiciário e pessoas que não são, como eu, para tratar do tema inovação e tecnologia no âmbito do judiciário. As inovações que tem em todo o país em relação à inteligência artificial, células de inovação, gestão, são fantásticas. E todos eles, e o que é mais interessante é isso, é tu ouvir isso de juízes, ouvir isso de promotores, todos eles têm a mesma intenção. Nós queremos melhorar para o cidadão. Ótimo, então todos nós estamos querendo a mesma coisa. Mas a que passo isso vai chegar lá na ponta? O quanto isso vai demorar para chegar na ponta? E aí, para fazer essa reflexão, eu quero também brindar aí as pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo, que são as amarras. Eu falo isso praticamente em todas as minhas aulas de gestão. É como é que tu prende um porco selvagem. É tão simples. Ele vai sempre se alimentar no mesmo lugar. Como se fala lá no interior, né? É tão simples. Ele vai sempre se alimentar no mesmo lugar. No primeiro dia, tu põe uma cerca aqui. No segundo dia, ele volta para lá. Tu põe uma cerca aqui, quando ele vê, ele está preso. A primeira referência que eu tenho, pelo menos a primeira das mais recentes aí dos últimos anos, remonta a 2005, quando se criou a lei da super-receita. De lá para cá, o governo federal vem fazendo um trabalho de base digno de palmas. Ele vem unificando os cadastros e conversando os cadastros entre si. Tanto é que nós estamos à beirada do chamado cadastro único, que todo mundo faz piadinha por causa da sigla. Mas é um detalhe. O cadastro único engloba tudo, todos e todo o mapa de tudo que tu faz num único lugar. Nós estamos caminhando, não digo para vigilância, porque esse é outro ponto que daria para abordar horas. Será que nós vamos ser a China, que para te sair do país tu vai ter que ter pontos? Porque a China é assim. Né? Exatamente. A ideia de vigilância. A ideia de vigilância do forte. E que não é nova. Nós temos livros aí dos anos 80 que já falam sobre isso. Então, é importante entender que essa quantidade de dados, seja ela utilizada, como nós estamos aqui focando, para um ambiente mais penal, para um ambiente legalista, para um ambiente positivado, é uma situação. Quanto para outros ambientes mais reflexivos, sejam eles consumidor, sejam eles empresarial e outros, o advogado, e isso não é um agouro, na verdade é uma premissa. O advogado que não entender, que ele vai ter que entender mais de dados, que ele vai ter que ter um pouco de tecnologia no seu negócio, sim. E principalmente, que independente da área que ele queira atuar, que a Lei Geral de Proteção de Dados, para ele, vai ser algo que vai impactar não só o seu escritório, mas a sua forma de trafegar dados, ele não vai mais conseguir participar das conversas, seja com o interlocutor final, que é o cliente, porque o cliente também vai ter que ter uma série de regras para os seus dados, seja para o interlocutor do meio, que é o judiciário, nos quesitos de justiça. Porque eu já vi alguns advogados falando, mas eu não preciso, porque tratamento de dados com o judiciário está dentro da lei, está dentro de contrato. Não preciso me preocupar com nada. Não é bem assim.
Por que não é bem assim? Porque às vezes existem terceiros, às vezes existem dados que estão dentro de sistemas e softwares no teu escritório que prescindem de informações e mapeamento. E quando nós lidamos na esfera penal, nós podemos ter uma ideia, porque a lei fala o que são dados sensíveis por natureza, tá? Ela descreve dentro da LGPD os dados sensíveis, ela descreve. Entretanto, ela deixa uma brecha de tratamento de dados lá no artigo 11º, onde ela diz também, de forma clara e objetiva, que nós podemos ter a sensibilidade deste dado conforme o seu uso. E aí, meus caros, um dado penal, por exemplo, pode ser um problema. Seja ele do judiciário Olha só, ou particular. Mas deixa eu só fazer um recorte para exemplificar na prática, né? Talvez para quem esteja ainda muito no início da faculdade fica um pouco difícil, mas para quem já advoga sabe como é. Agora, em crimes tributários, tá? Por isso a importância de tu ter falado da Receita Federal. O sistema deles é tão tecnológico, porque o que acontece? Nós presenciamos um caso em que a empresa ela importava produtos hospitalares, tá? Trazia do exterior, daí tinha uma empresa que era uma importadora, a empresa fazia todos os trâmites de pegar o maquinário no porto e despachar para a empresa, para adquirente, né? Para a empresa que estava comprando. E assim, essa documentação, eles têm uma DI, que eles chamam, que é uma declaração de importação, que daí aquela empresa que o CNPJ dela, ali, a função social dela é realmente fazer essa importação, ela transmite para a Receita Federal, falando dos valores que ela movimentou. E quando e daí sempre havia a discussão do ICMS, qual ICMS que iria incidir. Mas vai incidir o ICMS do estado da empresa que está adquirindo, com os recursos daquela empresa adquirente que está comprando a máquina e que contratou aquela empresa só como prestador de serviço. Sim. E daí, quando eles fazem esse cruzamento de dados, que a importadora ela fala para a Receita que ela fez uma operação e a empresa adquirente não faz essa mesma operação, gera um processo e dependendo automático. Do caso, de como que automático. E conforme for na seara administrativa, se torna um crime tributário. Claro que há toda uma questão da teoria do crime, né, Gustavo? A gente vai ver a conduta daquele sócio, tem toda uma discussão que quando passa para a esfera penal, ela tem toda uma questão de legalidade. Sim. Mas é só para a gente poder dar um aspecto prático para o pessoal que está assistindo o quanto essas informações estão interligadas e se de fato a gente não se preocupar com isso e não saber exemplificar isso para o nosso cliente, talvez, claro que os empresários muitas vezes, e quando são empresários experientes, eles sabem muito bem de todos os efeitos. Mas daqui a pouco é que nem a gente está vendo esse mundo das startups, que as pessoas estão tão aficionadas em ter resultado, a fazer o negócio realmente dar certo, que em algum momento toda essa trajetória tributária, todas algumas questões legais acabam ficando em segundo plano e daí essas pessoas que poderiam estar, né, de fato, galgando lá um caminho bonito, ela está se prendendo ali em razão de problemas que pode dar em razão dessa legislação, né? Então, isso é bem importante a gente ficar atento e saber na qualidade de advogados, né, e de consultor, enfim, de toda essa estrutura, que nem vocês têm ali, claro. De saber, de poder, com esse conhecimento, falar essas questões para os nossos clientes. Mas, Gustavo, o nosso tempo está... isso, sim, eu ia até pedir isso, né? Em razão de a gente estar quase encerrando, eu quero que tu fale, né? Dê um conselho aí para o pessoal, como que a gente pode se preparar melhor para esse mercado e, de repente, se tem alguma obra para ler, enfim, tu que é o consultor aí, tu vai saber, com certeza. Bom, gente, em termos de situação de dica do que a Renata falou da Receita Federal, eu colocaria para vocês, quando alguém me pergunta, isso é teoria da conspiração, eles não têm tanta coisa, está no Brasil, não sei o que é. Eu trago para reflexão só uma frase para vocês. Como é que tu acha que a Receita Federal, a partir de agora, desde já de alguns anos, ela consegue te dizer qual é o imposto que tu deve?
Só te pergunta. Tenta entender como é que ela consegue fazer isso. E aí tu vai entender aonde ela está entrando e o porquê que cada vez mais nós trabalhamos menos com dinheiro e mais com outras coisas. E que tudo isso está totalmente interligado. Isso não é teoria da conspiração. Isso é fato. Então, para vocês, como uma dica final, além do agradecimento, obviamente, é dizer para vocês o seguinte. Lidem com dados. Sim. Ah, eu quero trabalhar com LGPD. Ótimo. É um mercado interessante, tem muita coisa. Mas assim, não adianta querer trabalhar com isso e achar que tu vai resolver a Lei Geral de Proteção de Dados através de contrato, como eu vejo gente falando, através de uma solução jurídica. Ela não é uma solução nativa, né, jurídica. Ela é uma solução combinada multidisciplinar. Isso é básico. Básico, básico, básico. Outra questão que eu vejo o pessoal confundindo. Ah, LGPD é compliance. Não é. Tem premissas de compliance, mas não é compliance. Quem sabe compliance tem mais facilidade, não tenha dúvida. Mas não é a mesma coisa. E outra questão que eu acho que é fundamental para todos é entender. As premissas basilares da Constituição Federal não foram rasgadas pela LGPD. O Código Consumidor não foi rasgado pela LGPD. Todos os códigos continuam vigentes. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei específica sobre o tema dos dados pessoais que envolve o conceito de privacidade que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então não esquece disso. A Constituição Federal continua sendo a nossa regra, a legislação consumerista continua sendo forte, nós temos legislações acessórias em todos os níveis e a LGPD é mais uma. Entretanto, naquilo que ela é especializada, ela tem predomínio sobre as outras. Então é bom conhecê-la, é bom entender como ela se comporta e para a esfera penal, sobretudo, é bom estar olhando o que está acontecendo lá no Congresso e no Senado, porque se for aprovado, certamente o impacto disso vai ser, por mais que possa ter uma vacatio legis, vai ser realmente forte, porque vai começar a trazer os verbos do direito penal para a LGPD, que hoje não existem. O que existe hoje são sanções administrativas financeiras que entram em vigor em agosto de 2021 e questões de mercado, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode sim sancionar que a empresa X não vai mais trabalhar com dados e com isso ela não poder mais fazer nada. Imagina, os dados muitas vezes é a matéria-prima que a empresa precisa para impulsionar o produto dela. Bom, Gustavo, eu quero te agradecer, gratidão por ter reservado esse tema para conversar conosco. Acho que não é novidade o quanto eu te admiro como pessoa, te acho uma pessoa incrível, um profissional sensacional. E quero logo que essa pandemia acabe para que a gente possa se reencontrar, né? Fazer eventos que a gente possa, de fato, conversar e estarmos juntos de novo. Muito obrigada mesmo, viu? Muito sucesso. Eu fico bem feliz, eu não sabia da empresa de vocês, né? Com tantos amigos queridos, eu desejo o maior sucesso para vocês. Muito obrigada, viu? Agradeço, Renata, de coração. É um prazer a todos e a recíproca é verdadeira. Eu brinquei até com um amigo esses dias, agora que falávamos pelo WhatsApp, assim, eu quero começar a cobrar esse churrasco que tanta gente está me prometendo, porque eu vou ter festa assim para mais um ano. Né? Todos nós queremos realmente que acabe isso e a gente possa se reunir de novo, né? E estar em conjunto com as pessoas que tanto gostamos. Mas se cuidem, então tá, gente, para quem também participou, muito obrigada e a gente segue se falando. Beijão, Gustavo. Com certeza. Tudo de bom, gente. Até uma próxima. Até mais.